Senhoras e senhores, obrigado por aguardarem. Sejam bem-vindos à apresentação trimestral de resultado XP-Log Fundo de Investimento Imobiliário. Informamos que todos os participantes são apenas ouvintes durante a apresentação do time de gestão. Lembramos que a apresentação será gravada e publicaremos no site do fundo nos próximos dias. O espaço de perguntas está aberto e as mesmas serão lidas e respondidas pelo time ao final da apresentação. Reforçamos que o nosso canal de relação com os investidores está sempre à disposição através do e-mail ri@xpasset.com.br. Agora, gostaria de passar a palavra para o time de gestão da XP Asset Management. Uma excelente apresentação a todos. Obrigado pela introdução. Boa noite a todos. Obrigado por participarem da apresentação trimestral de resultados do XP-Log. Como foi mencionado no início, a gente vai fazer uma apresentação, vai responder eventuais dúvidas que vocês tenham, tanto ao longo da apresentação como por meio do Q&A. Portanto, para aqueles que colocarem perguntas no chat, por favor, fiquem atentos ao chat, que essas serão respondidas ao longo da apresentação. E para aquelas que não forem respondidas ao longo da apresentação, a gente vai responder ao final da apresentação. A gente vai dar entrada aqui com alguns destaques macroeconômicos do fundo, no primeiro slide, que é a carta do gestor. Pode passar, por favor. Queria destacar alguns pontos aqui. Primeiro, macroeconômicos, depois a gente fala um pouquinho do fundo. No segundo trimestre, foi um trimestre marcado por um início negativo e um término positivo, né? A gente acabou tendo uma segunda onda ainda afetando o início do segundo trimestre, o final do primeiro tri e o início do segundo tri, mas terminou de forma favorável, com, inclusive, sucessivas revisões do crescimento do PIB para 2021, onde agora a gente está prevendo, está estimando um crescimento de 5,3%, que é um crescimento interessante. A gente também tem visto os indicadores de confiança crescendo, tanto do empresariado como do consumidor, o que de alguma forma melhora também o humor das pessoas, melhora o humor da economia e, naturalmente, melhora o segmento imobiliário como um todo e, por consequência, também o segmento de galpões logísticos, muito capitaneado pelo e-commerce. A gente vai falar um pouquinho das novas locações que a gente teve no segundo trimestre e, realmente, a gente está muito bem impressionado com a demanda do aumento de novos inquilinos. A gente teve algumas novas locações ao longo do segundo tri que nos deixaram bastante otimistas. Do ponto de vista de pandemia, aqui a gente tem um híbrido entre o otimismo capitaneado pelo avanço rápido da vacinação, principalmente na cidade de São Paulo, no estado de São Paulo. A gente está positivamente surpreso com a velocidade com que a vacinação tem avançado. Até domingo, agora, daqui 3 dias, a gente vai ter 100% da população com mais de 18 anos, ou seja, 100% da população adulta com acesso à vacina, e isso é muito bom. Por outro lado, a variante Delta tem avançado com velocidade também e tem colocado o nível de preocupação, o nível de tensão nos mercados. Do ponto de vista macro, em termos de política monetária, o Copom tem trazido aumentos sucessivos da taxa Selic, de modo que hoje a taxa Selic está na casa de 5,25% ao ano e já sinalizou que na próxima reunião fará um aumento de pelo menos mais 1 ponto percentual, assim como foi na última. Por fim, para fechar esse capítulo macro, a gente está de olho no avanço da reforma tributária, está de olho no avanço da reforma administrativa, está de olho na questão do teto de gastos e vai continuar monitorando para que a gente possa trazer mais novidades na próxima apresentação trimestral. No segundo TRI, a gente distribuiu o total de R$ 1,82 por cota, o equivalente a um yield de 6,9 se considerar a cota de fechamento de junho ou 6,2 se considerar a cota da última emissão de cotas. Em termos de perspectivas, a gente fechou o trimestre com um pouco mais de 930 mil metros quadrados de ABL, em 13 municípios, 36 locatários, o que significa dizer que a gente tem uma diversificação bastante grande do ponto de vista econômico e também do ponto de vista geográfico. A nossa ABL cresceu no segundo TRI, a gente, só refrescando a memória, a gente concluiu a última emissão de cotas no mês de janeiro, e no segundo TRI a gente fez 2 aquisições representativas, uma de 77 mil de ABL, onde o XP-Log vai deter uma participação de 64,2% na cidade de Extrema, Minas Gerais, que marca a entrada do fundo em Extrema, uma obra que iniciou agora no mês de julho, cuja previsão de inauguração é o terceiro TRI do ano que vem, e também 82 mil metros quadrados em Seropédica, Rio de Janeiro,
num ativo que está 100% alugado para a B2W. Acho que vale destacar também as novas locações que a gente teve no segundo trimestre, novas locações bem representativas. A gente alugou 70 mil metros para Mobile, especulativo Cajamar, nosso empreendimento especulativo que inaugurou 2, 3 meses atrás na região de Cajamar, no mesmo complexo onde está o BTS para Leroy Merlin. 11.500 metros quadrados para Madeira, uma empresa de e-commerce do segmento de casa e decoração na região de Cabo de Santo Agostinho, Pernambuco. 8 mil metros para Facile, no Cislog Rio, 6 mil metros para o Grupo Ecoa, também no Cislog Rio, e 1.900 metros para West Wing, também no Cislog Rio, além dos 1.800 metros quadrados para a Roja, distribuidora, também no Cislog Rio. Reparem que o Cislog Rio foi o grande destaque do trimestre. A gente fez 4 novas locações importantes no ativo, tem outros locatários, outros inquilinos em negociação nesse ativo, e aqui a gente confessa que acertou na estratégia. Quando a gente comprou esse ativo, a gente sabia do desafio da vacância desse empreendimento, pagamos um preço barato nesse empreendimento, tinha uma vacância desafiadora, mas tínhamos também uma intenção de, com um novo posicionamento de preço, que é o que a gente vem fazendo, dar velocidade na locação, e a gente está muito satisfeito com o avanço das novas locações no Cislog Rio, inclusive pelo fato de que tem outras negociações em andamento que devem possivelmente se tornar novas locações nos próximos meses, ainda ao longo do ano de 2021. Pode passar, por favor. Aqui alguns destaques de números do trimestre. A gente, como eu comentei, encerrou o trimestre com 934 mil metros quadrados de ABL, uma vacância física de 6,7, que já diminuiu um pouquinho agora no início de julho, por conta de uma nova alocação. Por outro lado, ela também teve um incremento por conta de passarmos a consolidar a área vaga do especulativo Cajamar. O mês de julho foi o mês em que a gente recebeu efetivamente a obra, depois do checklist de entrega de obras, e, portanto, a vacância física voltou para um patamar de aproximadamente 9,9%, muito por conta de passarmos a considerar a área vaga do empreendimento especulativo Cajamar. Mas encerramos o trimestre com 6,7% e uma vacância financeira de 3,1%. A inadimplência segue na casa dos 0%, a gente não tem tido nenhum inquilino pagando os aluguéis com atraso. No gráfico à direita, a gente vê a evolução da ABL. Como eu falei, a evolução cresceu, a ABL cresceu recentemente, muito por conta das aquisições de Extrema e de Seropédica. Pode passar, por favor. Aqui uma rápida linha do tempo, eu não vou entrar no detalhe, para quem tiver interesse depois pode dar uma olhada com mais calma. O fundo fez o IPO em junho de 2018, já são aí 3 anos de história, e pode passar mais 2, por favor. Aí eu vou só destacar os últimos 2 eventos, que são os 2 que eu já mencionei, tanto a compra do ativo em Extrema, como também a compra do ativo em Seropédica. Eu vou passar a palavra para o Lucas Paraviso, que trabalha com a gente no time de gestão. Ele vai dar continuidade à apresentação e, em paralelo, eu já vou respondendo algumas perguntas aqui no chat. Portanto, para aqueles que fizeram perguntas, por favor, fiquem de olho no chat, que eu vou colocar as respostas lá muito em breve. Obrigado. Boa noite a todos, obrigado pela presença. Dando sequência no cenário macro, a gente começa com o PIB, então, estimativa no ano de crescimento de 5,3%. A gente aqui destaca as sucessivas revisões positivas, então, depois de um primeiro e um segundo trimestre ainda machucado com a força da pandemia na segunda onda, os analistas têm aí feito projeções muito otimistas para o segundo semestre, na medida que a vacinação finalmente destravou e ganhou velocidade. A gente destaca alguns cuidados, né? A gente está aí lidando com a variante Delta, então merece uma atenção sobre como vai ser o comportamento, inclusive das vacinas, mas a priori, uma vez que a gente tem visto os níveis caírem significativamente, tanto de morte quanto de novas internações, a gente tem aí uma expectativa positiva de que, eventualmente, uma terceira onda não será tão impactante quanto as 2 primeiras. Então, com isso, a indústria, no geral, a gente vai ver os próximos indicadores, a indústria, no geral, também se movimenta dentro desse cenário, com geração de emprego e, na questão empresarial, também com aumento do otimismo. E, em relação à Selic, a gente vai destacar alguns detalhes. A gente vê que, por outro lado, a inflação ela está reagindo no sentido de um aumento e uma velocidade de aumento considerável.
Em relação a governo e Brasil, a gente destaca aqui a importância das reformas. A gente está vendo um processo da reforma tributária acontecendo de uma forma, de certa forma, tumultuada, então a gente ainda não sabe bem como vai ser esse resultado, então a gente coloca aqui como um ponto de atenção. E a gente tem outras questões, como possível crise hídrica, a gente está vendo aí alguns eventos naturais complicando a produção, isso acaba também refletindo em commodities e acaba dificultando um pouco o nível dos preços. A gente tem um processo político hoje vigente na questão da CPI da Covid, então isso pode gerar também alguns efeitos, então merecem ser observados, mas, no geral, a nível de produtividade e retomada da economia, a gente vê realmente os indicadores apontando para isso. Em relação pode retornar, por favor, o slide anterior ainda, só para a gente comentar sobre a Selic. A última reunião do Copom, então, levou para 5,25% o nível da meta Selic, isso para trazer principalmente a inflação em torno do centro da meta, e a gente destaca que as últimas 2 reuniões do Copom foram mais intensas no sentido de preocupação com a alta da inflação. Então, de fato, é uma pauta, isso tem sido acompanhado e a gente está vendo isso, a elevação da taxa como uma das medidas, né, de contenção. A nível geral, nosso time macro projeta um fechamento ano de 7,5%, então há uma expectativa que ainda nas próximas reuniões haja incremento dessa meta Selic, mas fechando o ano a um nível de 7,5%. A gente entende que ainda é um nível, considerando o histórico brasileiro, que a gente colocou desde 2016, o Brasil tem um nível de taxa Selic, taxa básica elevado, então, em relação ao histórico, a gente vê que 7,5% ainda mantém aí um bom nível de interesse nos investimentos, e a gente olha o portfólio imobiliário aqui como um portfólio muito importante também para diversificação de risco e para assegurar a renda e também, logicamente, na medida que a gente tem correção dos contratos, a gente consegue também repassar a inflação no geral. No próximo slide, a gente traz a pesquisa industrial mensal. A gente vê uma grande queda no início da pandemia e a recuperação também foi muito rápida, a partir de junho de 2020, e fechou dezembro, inclusive, de 2020, com um crescimento e uma recuperação muito importante, bem relevante. O primeiro trimestre machucou bastante a indústria, porque com a questão da mobilidade, da limitação da mobilidade, de fato, o consumo voltou a cair, então isso frustrou um pouco a indústria, e a gente está vendo que, basicamente, agora no final do segundo trimestre, essa retração ela já começou a perder a força, e a gente vê que para o próximo semestre a expectativa é bem positiva em torno da produção industrial mensal. Em relação ao índice de confiança, ele já reagiu muito mais rápido no sentido da leitura em relação a esse controle da pandemia, e aqui é um indicador antecedente na medida que quanto mais elevada a expectativa do empresariado, mais forte devem ser os investimentos em capital, investimentos na geração de renda e emprego. Em relação, passando para o próximo slide, a gente traz a inflação. Então, aqui a gente tem colocado os 2 indicadores, justamente pela discrepância, né, que eles têm apresentado. 2020 foi assim, 2021 também está seguindo um pouco essa linha, e basicamente a gente coloca aqui que a questão cambial, apesar da apreciação do real, a gente vê que a cadeia ainda está muito desequilibrada, né, a cadeia de oferta e demanda. Então, isso não se refletiu, portanto, na melhora dos preços, e a nível de commodities que compõem aí boa parte da cesta do IGPM, a gente vê que elas continuam subindo. Então, isso acabou colaborando para esse nível de inflação projetado ainda elevado em 2021, cerca de 19,3%. A nível de IPCA também houve um descolamento, mas a gente destaca aqui que, na nossa visão, esses incrementos não representam um problema estrutural.
São reflexos realmente do desequilíbrio que a pandemia levou, então a gente tem visto ainda de bastante dificuldade na questão da matéria-prima, do acesso à matéria-prima. A gente tem bastante construção civil no nosso portfólio. A gente vê que realmente, por exemplo, a cadeia do aço, do cimento, ainda há uma dificuldade no fornecimento, justamente porque a retomada também foi muito forte, muito rápida. Então, a gente espera que essa questão estrutural seja essa questão temporária seja equilibrada para que a inflação tenha maior nível de controle, e juntamente aí com as medidas de política monetária. E, por fim, em relação ao CAGED, um indicador que tem sido muito positivo desde de meados de junho de 2020, e aqui o Brasil tem mostrado muita força, porque a geração líquida de empregos tem batido recordes, inclusive agora, em junho de 2021, foi o melhor resultado desde novembro, e novembro já tinha sido um marco no sentido de geração líquido, que seria a criação de mais vagas do que a destruição de vagas. Então, com isso, a gente tem aqui, sim, um indicador importante para acompanhar e que vai respondendo junto com a retomada da atividade econômica. Dando sequência nos slides, a gente entra agora no detalhe do fundo. Então, a gente tem os últimos 4 trimestres apresentados no slide 14. A média de distribuição do segundo trimestre foi de 61 centavos por cota, primeiro trimestre de 58 centavos por cota. Primeiro trimestre, ele teve um mês ainda com o patrimônio pré-quinta emissão, e aí depois fevereiro e março afetado. Já o segundo trimestre já foi completo com a última emissão de cotas, 720 milhões líquidos. Com isso, a gente tem incrementos tanto de receita quanto de despesa na direção, né, desse aumento de portfólio. Em relação ao resultado do fundo, desde o IPO, a gente vê que o fundo tem um retorno total muito próximo à evolução do IFIX no mesmo período. Então, aqui, retorno total considerando a valorização da cota e os rendimentos distribuídos, então 27% contra 25%. Em relação à cota patrimonial, uma variação de 11%, resultado principalmente dos laudos de avaliação feitos anualmente. Em relação a indicadores operacionais, a gente traz aqui 88% alocado em imóveis, 11% em aplicações financeiras. A gente trouxe nessa apresentação, eu vou apresentar na sequência um slide só detalhando um pouco mais essa questão da liquidez do fundo, e cotas de FIIs, 1%. Em relação à tipologia dos contratos de locação, a gente tem um equilíbrio entre típico e atípico, 52% e 48% para atípico, vencimento dos contratos, mais de 74% acima de 2023. Em relação a revisional, a gente tem poucos contratos nessa situação e ainda assim, na situação de elegíveis, mesmo assim 8% até 2020, aqui a gente sinaliza que basicamente poderia haver pleitos e etc. no sentido de reduções, mas o que a gente tem no portfólio é um portfólio muito equilibrado com o mercado e locatários de excelente nível creditício e operacional. Então, esse tipo de discussão ela é muito reduzida no fundo e pouco material. Em relação ao índice de reajuste, a gente tem 59% em IPCA, 38% em GPM, 3% em IPC. Mês de reajustes, a gente tem uma certa distribuição, uma concentração maior no segundo semestre, mas a gente tem aí um pouco em cada mês praticamente. Em relação ao mercado de capitais, o fundo negociou, a cota foi negociada e teve um volume de 399 milhões no segundo trimestre, houve uma redução de quase 24% em relação ao primeiro trimestre. A gente viu que muito mais acima do fundo, a gente teve um ambiente, né, tanto no IFIX em si, né, refletindo toda a cadeia de fundos imobiliários, mas a gente teve um ambiente de mercado muito mais turbulento, com questões políticas entrando mais forte, processos legislativos. Então, a gente viu que realmente isso gerou uma maior volatilidade, isso acaba refletindo em diminuição no nível de negociações. Em relação à cotação, o fundo fechou em 105,69 em junho de 2021. Em relação à base de cotistas, 81% pessoas físicas. Em relação à distribuição por região,
gente tem investidores em todo o Brasil, com predomínio de 75% do PL do fundo, PL de mercado do fundo na região sudeste. E em termos de quantidade de cotistas, a gente tem esse crescimento muito importante ao longo do tempo, fechando o segundo trimestre com 266.511 investidores. Em relação ao fundo, a diversificação, que a Carrasco destacou anteriormente, a gente tem uma distribuição interessante ao longo do território, com o estado de São Paulo representando 43,8% da BL do fundo. A gente tem Pernambuco, Cabo de Santo Agostinho, 24,2%, um complexo muito interessante de variedade de locatários, também muito importante para o nosso portfólio, e a distribuição dos demais estados aqui colocados. Em relação à receita por locatário, especulativo Cajamar, através do prêmio de locação, via varejo, Leroy, GPA, enfim, contrapartes excelentes, Renner, 7%, B2W, comprado em maio também. Com isso, a gente tem um perfil aí de distribuição das receitas. Em relação ao setor, a gente tem uma concentração de comércio varejista, 38%. E um detalhe importante, e também fez toda a diferença que a gente observou na pandemia, também a operação de e-commerce, são locatários muito fortes também nessa estratégia. Em relação ao resumo do portfólio, a gente posicionado em 16 condomínios, 3 empreendimentos em construção, como o Carrasco comentou, especulativo Cajamar foi entregue agora no final de julho, então vai fechar aí, vai entrar no terceiro trimestre com 2 empreendimentos em construção. Isso representa 934.277 metros quadrados de ABL. 36 locatários, julho já chegou a 40, inadimplência zero, então a gente tem um excelente nível de crédito aqui, como a gente tem comentado, vacância física 6,7%, mas vacância financeira 3,1% no fechamento de junho. Aqui a gente traz detalhes dos imóveis performados, características, pé direito, capacidade de piso. Então, são informações que a gente sempre traz também nas lâminas mensais. Então, aqui vale a pena depois conferir. No próximo slide, a gente traz os imóveis em construção. Então, especulativo Cajamar finalizado, bem ao lado aqui do CD da Leroy. Então, realmente ficou um complexo impressionante, muito forte, na região, com a alocação da Mobile, passou de 50% da área disponível, então, assim, nem mal entregou e já teve essa ocupação que é muito importante. Além disso, a gente tem aqui conversas interessantes e aquecendo dentro desse imóvel. Obras do Cislog, também um imóvel muito importante para o fundo, com as obras praticamente em fase de conclusão, detalhes, a gente já começou, inclusive, checklist, um imóvel também que está sendo bastante procurado. E, por fim, Extrema, a gente tem um desenvolvimento no especulativo, até o momento, as principais atividades, instalação do canteiro, então, basicamente, a organização, do local para que as obras possam evoluir, e a gente em julho, no final de julho, inclusive, já começou o processo de terraplanagem do terreno. Então, aqui tem uma foto exatamente posicionada na direção do imóvel adquirido pelo fundo. Por fim, como eu comentei anteriormente, a gente trouxe o slide de obrigações e caixas retidos. Apesar da liquidez, a gente vê uma liquidez de 11%, a gente tem uma série de valores em que a gente, ao invés de pagar o preço na frente, a gente retém e vai pagando mediante condições, seja evolução de obras, seja o cumprimento de itens contratuais. Então, a gente adota essa estratégia justamente para que a gente possa forçar a contraparte a atender o cronograma e, ao mesmo tempo, a gente acaba também gerando uma proteção adicional para o fundo. Então, quando a gente pega tudo isso e começa a descontar, a gente chega num nível de liquidez de 7,33%, não está muito distante de uma liquidez interessante, com um fundo desse porte de mais de 2,9 bilhões. Obviamente, a gente está de olho em alocações táticas, estratégicas, que possam consumir um pouco mais esse caixa, mas a gente vê que, descontando todas essas questões das operações, a gente tem uma liquidez bem menor do que o gráfico frio em si
ele traz no cálculo. E, por fim, a gente coloca, em termos de obrigação, o XPlog é detentor de 100% do NE Logistic. O NE Logistic é um fundo que tem todas as posições em Pernambuco, então todos os imóveis de Pernambuco estão dentro desse fundo, e aí a compra da Unilever, que foi o último imóvel adquirido dentro desse fundo, foi feita através desse contas a pagar, onde a gente coloca todas as características, saldo devedor atual, 55,20 milhões. Com isso, a gente encerra a parte de conteúdos e voltamos agora para a questão das perguntas, eventuais perguntas remanescentes. Muito obrigado. Ainda tem algumas perguntas remanescentes, mas acho que aqui a gente já consegue finalizar já direto no chat. Apresentação trimestral de resultados XPlog, Fundo de Investimento Imobiliário, está encerrada. Lembramos que a apresentação foi gravada e a publicaremos no site do fundo nos próximos dias. Reforçamos que o nosso canal de relação com os investidores está sempre à disposição através do e-mail ri@xpasset.com.br e pelo site do fundo xpasset.com.br/xphotéis. Agradecemos a participação de todos. Boa noite.